Fala galera, meu nome é Lucas e eu estudo videogame. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é a relação da indústria com a cultura da novidade. Especialmente a retroalimentação que acontece entre os fabricantes de hardware e os desenvolvedores de jogos. Vamos lá comigo? Vou ser sincero, quem não se sente atraído pelo último console, a mais nova placa de vídeo, ou o jogo com a mais nova tecnologia de renderização de luz e tudo mais? Seja por FOMO, por querer testar as novas tecnologias ou por querer participar das novidades que estão na indústria, a gente está sempre querendo comprar o mais novo que tem. E existe uma relação muito simbiótica da indústria quando a gente olha os fabricantes dos hardwares que desenvolvem essas tecnologias e quem utiliza elas, são os desenvolvedores de jogos e que eles trazem pra gente, pra nossa experiência. Eu queria trabalhar um pouco isso, mostrar algumas críticas, mas vamos começar do começo e explicar um pouquinho sobre como tecnologias desenvolvidas permitem novidades no desenvolvimento de jogo. A história dos videogames é repleta de revoluções tecnológicas, cada uma moldou uma diferente geração de consoles, né? Hoje a gente está na nona geração, com a PlayStation 5 e o Xbox Series X e S, enquanto a gente tem o Switch ali no meio do caminho, ele lançou no meio para o final da geração passada, ainda se mantém hoje, vou falar um pouquinho mais sobre o Switch especificamente depois. Mas é interessante a gente ver como cada geração foi delimitada por inovações tecnológicas que trouxeram ali novos consoles. E essas novas tecnologias não estão ali simplesmente para serem bonitas. Elas trazem possibilidades reais de inovação nos jogos e de possibilidades de experiências de jogo diferentes. Se você olha, por exemplo, a mudança do 3D, do 2D para o 3D, por exemplo, o nível de imersão, a capacidade de renderização de personagens e ambientes realistas são fatores que influenciam drasticamente na experiência de jogo. Isso não é dizer que 3D é melhor que 2D, é só dizer que são novas possibilidades que não existiam antes. Você tem várias outras coisas como essa, por exemplo, a melhora no carregamento da memória, por exemplo, passando agora para SSDs de alta velocidade, você tem mundos abertos que antes precisava de tela de carregamento, você esperava, existia uma quebra ali do ritmo de jogo. Hoje em dia você não tem mais esse problema. O aumento de capacidade de processamento da CPU, aumento de memória RAM, permitiu, por exemplo, cidades com uma população muito maior, com dinâmicas extremamente diferentes. Se você pegar, por exemplo, um jogo como o Red Dead Redemption 2, você simplesmente andar pelo mundo e ver os NPCs interagindo uns com outros e fazendo coisas é algo que seria inimaginável lá atrás. E aí você tem também, por exemplo, a implementação de tecnologias de internet, de conectividade, que permitiram não só jogos competitivos online, como CS ou LoL, em que o próprio funcionamento do jogo se baseia no fato de estar conectado, mas experiências um pouco mais sutis. Por exemplo, a From Software vem explorando formas de conectar os mundos de jogo de maneiras diretas e indiretas desde Demon Souls, com o sistema de karma, e até hoje no Elden Ring, a forma com que você participa dos Covenants e aí você teletransporta pro mundo de um adversário ou de alguém para você colaborar junto. Tem toda uma dinâmica ali de jogo que, de novo, antes de você ter essa conectividade era algo impensável, agora passa a ser não só uma possibilidade, como uma realidade muito comum nos jogos hoje em dia. Em resumo, a gente pode ver como existe essa retroalimentação de valor. À medida em que novas tecnologias nos consoles são implementadas, isso permite aos desenvolvedores pensar em experiências de jogos que não existiam antes. E isso também gera uma relação no consumidor, onde eu quero comprar o novo console para poder rodar os novos jogos com essas novas tecnologias, e eu também quero os novos jogos para que eu explore essas tecnologias que o meu console está trazendo. Eu quero os dois juntos, e um alimenta o outro. A princípio, essa simbiose pode parecer muito interessante, gerar muito valor, não só para a indústria, mas para o consumidor, mas eu quero apontar para algumas falhas que tem por aí e que não sempre são nítidas. Vamos explorar um pouquinho mais delas nos próximos tópicos. O que a gente
está trabalhando aqui são o que a gente poderia chamar de ciclos de inovação, né? Cada nova geração eu tenho novas tecnologias que inovam a forma de jogar. Isso acontece ainda mais rápido no mundo do PC, onde os anúncios de CPUs, de placas de vídeo, etc., são feitos geralmente anualmente. Mas é interessante ver como a cada geração, nem sempre a inovação, a tecnologia que está vindo é realmente tão inovadora. Seja porque é uma promessa que acaba não realmente se realizando, ou a realização dela é muito distante daquilo que foi prometido, ela acontece muito lenta e gradualmente. Isso, de novo, ele é muito mais claro, na minha visão, no mundo do PC, onde todo ano eu preciso de uma geração nova e convencer novos consumidores a estar vindo para essa minha nova plataforma, do que os consoles, que no geral demoram ali 6 a 8 anos para serem realizados, ainda que agora a gente tenha esses mid-generation, assim, tipo, consoles no meio da geração tentando quebrar um pouco essa lógica. No geral eles não têm trazido nada de tão inovador, até porque senão eles vão anular, vão canibalizar o console que acabou de ser lançado. Como eu falei, eu vejo que no PC isso é um pouco mais claro pelo fator anual dele. Especialmente me pega muita coisa que a Nvidia tem lançado. Se você olha desde lá atrás, quando lançou o G-Sync, ou agora que era aquela tecnologia de alinhar a taxa de atualização do monitor com o frame rate da placa de vídeo para deixar tudo mais fluido. Você tem o DLSS, que é a geração de frames por inteligência artificial. São tecnologias interessantes, elas são bacanas, elas trazem benefícios, mas elas geralmente não entregam tudo o que prometem, elas são proprietárias e isso torna tudo mais complexo, mais difícil, porque não só eu preciso ter a placa de vídeo da Nvidia, eu preciso ter a última geração dela, e os desenvolvedores precisam implementar a tecnologia em seus produtos, seja no caso dos monitores para o G-Sync, ou nos jogos em si para o DLSS. E mesmo tecnologias, quando a gente olha para coisas mais abrangentes, como o Ray Tracing, que é essa nova tecnologia de renderização para iluminação, né, que ele traça o raio de luz de uma maneira um pouco mais realista, funciona tanto em AMD quanto em Nvidia, e tá até nos consoles novos. Você vê que não é tudo isso, assim, é muito bonito, é muito legal, eu vi alguns jogos rodando com isso e é realmente bem interessante, mas o quanto isso altera fundamentalmente a forma de jogar, como que isso traz uma inovação real, uma novidade que vale a pena gastar? Eu fico me questionando um pouco sobre isso. É importante frisar, não estou falando que essas tecnologias não valem nada, tá? Enfim, elas trazem benefícios, esses benefícios são relativamente claros. A questão maior vale a pena gastar tanto dinheiro entrando nessa nova plataforma, aderindo a essa novidade, para mudar a minha experiência de jogo? Eu estou sendo impactado de uma maneira tão significativa assim? Ou é um pouquinho de brilho demais ali colocado pela comunicação da empresa? Acho que para exemplificar um pouco disso, eu vou trazer uma experiência minha que eu tive com o jogo Witcher 3. Para quem não sabe, o Witcher 3 é um terceiro jogo da série do Witcher. Foi um sucesso de vendas, aclamado pela crítica, jogo do ano em 2015. Foi lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC, e já tem versões para PlayStation 5, Xbox Series, atualizadas, com gráficos mais bonitos. E, inclusive, ele tem o Nintendo Switch. Sim, o Nintendo Switch, aquele console com um processador de tablet. O jogo roda no Switch tão bem quanto ele roda nesses outros consoles? Não, obviamente. Para quem não sabe, o Switch roda um Tegra X1. É uma versão já um pouco mais atualizada, mais melhorada, mas é essencialmente o processador lançado em 2015. Em 2007 foi lançado o Switch, então já tinha uma idade o processador que ele está rodando, mas ele está rodando o Switch, o Witcher 3. Quando eu fui pegar para jogar o Witcher 3 no Switch, eu já tinha fechado ele inteiro no PC, mas eu fui obrigado a vender o meu computador na época de jogo para comprar um notebook para a faculdade. Aí eu fiquei só com o Switch durante uns 2-3 anos. Tadinha, que barra! Eu queria muito continuar jogando, especialmente as DLCs, que eu não tinha jogado no PC. Então eu fui, comprei no Switch e rodei por lá.
E, cara, o mais interessante pra mim é que o jogo estava lá, sabe? Obviamente, se você colocar lado a lado, você vai falar, nossa, mas é uma versão graficamente muito inferior. Realmente, ela é inferior. Mas o jogo deixou de estar ali, eu deixei de ter a minha experiência de jogo nele, e mesmo a visão artística dos desenvolvedores, ela foi perdida nesse processo de trazer ele para o Switch? Na minha opinião, sinceramente, não. Tanto que eu joguei mais de 200 horas no Switch de Witcher 3. Fechei o jogo diversas vezes, porque eu joguei primeiro no modo normal, aí eu tentei do difícil, eu vou tentando mais vezes, fazendo builds diferentes. Então fica o questionamento. Será que todo o potencial gráfico que os consoles novos, os componentes novos, essa atualização recente que teve acho que ano passado, ou no ano anterior do Witcher 3 para gráficos ainda melhorados para a nova geração, alterou significativamente o jogo? É preciso de tudo isso para aproveitar o jogo fantástico que é o Witcher 3? E a minha experiência pessoal me diz que não. E foi aí que eu comecei a refletir um pouquinho mais sobre o que é necessário e o que não é pra gente aproveitar um jogo bom e para que um jogo bom exista. E o que o Witcher 3 no Switch me mostra é que não necessariamente eu preciso de tecnologias tão excedentes, tão complexas e caras para ter um bom jogo. Outro fator muito importante que faz a gente pensar nesse desalinhamento entre precisamos das tecnologias de ponta para ter os melhores jogos é você pensar no mundo indie. Acho que não é um exagero dizer que hoje as experiências mais interessantes, mais inovadoras, mais criativas do mundo dos videogames estão nos indies. Se você pega jogos como Hollow Knight, Faith, Undertale, What Remains of Edith Finch, esse é difícil de falar, ou jogos mais ainda mais estranhos, como aquele Milk Inside of Bag of Milk, Inside of Bag of Milk, são jogos interessantíssimos, são jogos que tipo buscam explorar os limites do que é possível fazer do jogo, de uma experiência de jogo. E ainda assim, eles são jogos indie. O que isso quer dizer, né? Um jogo indie? Desenvolvidos por equipes pequenas, muitas vezes individuais, com poucos recursos tecnológicos, com poucos recursos de tempo, de pessoa, comparado a uma grande produtora como a Ubisoft, EA Games, Square Enix, From Software, enfim. E isso traz uma dinâmica interessante, porque quando a gente olha esses jogos, eles são tecnologicamente simples, no geral. Óbvio que existem jogos indie que são lindos graficamente, com tecnologias complexas implementadas, mas vamos falar no geral aqui, eles são tecnologicamente simples, mas mecanicamente eles são muito interessantes. São jogos realmente diferenciados e eles são esteticamente inovadores. Essa relação entre baixa tecnologia e muita inovação, muita criatividade, chega a me remeter vários relatos, e é fácil de achar na internet, posso linkar alguns aqui, de como jogos em gerações passadas, desde a época do Super Nintendo até PlayStation 1, os desenvolvedores tinham que quase que hackear o console para poder rodar seus jogos. Acho que um caso bem famoso é o do Crash. Tem uma entrevista muito interessante que os desenvolvedores contam como eles tiveram que desabilitar vários recursos do console para liberar espaço de memória RAM para o jogo carregar. E são jogos que marcaram a história, não só marcaram, como se a gente for analisar, muito do que a gente vê hoje no mainstream de jogos, nos grandes desenvolvedores, muita coisa do que está lá são novas iterações de ideias daquela época. É como se a gente tivesse parado num loop em que a gente tem o mesmo grupo de ideias que a gente tinha lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e a gente só itera nelas com mais tecnologia. De novo, isso não é dizer que os jogos de hoje em dia não valem nada, que eles são ruins, longe disso. Eu, inclusive, jogo um monte de jogo com ideias antigas reiteradas e gasto horas neles e me divirto muito. A questão é, se você pega jogos como, sei lá, Jedi Survivor, um jogo fantástico,
o que ele traz de novo? O que tem ali nele que não existia num jogo de PlayStation 1? Tirando questões gráficas e capacidade de processamento. Em termos de ideia de jogo, de visões artísticas, tem algo de realmente diferente nisso? Aqui eu vou só chamar a atenção para um detalhe que é pequeno, às vezes passa despercebido, mas a diferença na verdade dele é muito grande. Que é diferenciar entre entender que a escassez de recursos pode ser um gatilho para a inovação e a outra coisa completamente diferente é vangloriar a precariedade de trabalho de desenvolvedor. Veja, uma coisa é eu falar que a escassez tecnológica levou desenvolvedores, tanto no início da indústria quanto no universo gamer, a buscarem soluções criativas, e isso gerou jogos mais interessantes do que aqueles desenvolvidos por grandes corporações com uma vasta gama de recursos disponíveis. Outra coisa completamente diferente é querer dizer que desenvolvedor agora tem que ter pouco recurso e sofrer para fazer um negócio legal. Isso é completamente absurdo, não é isso que eu estou falando aqui. Eu quero fazer essa diferenciação porque ela é importante e eu vejo que em replicar esse tipo de argumento acaba caindo nessa parte errônea do entendimento do argumento. O argumento não é esse. O argumento é sobre a escassez de recurso pode ser um gatilho para buscar soluções inovadoras que geram jogos mais interessantes. Acho que esses exemplos abrem a possibilidade de a gente discutir por que essa ideia da novidade como necessidade para jogos interessantes não cola tão bem assim. E eu elenquei aqui 5 motivos que eu quero expor para vocês por que isso se dá e em que objetos, em que fenômenos a gente pode olhar isso acontecendo com mais clareza. Em primeiro lugar, como a gente acabou de explorar, o mundo indie, né? As maiores inovações estão ali e a falta de complexidade tecnológica desses jogos indies fazem com que eles sejam jogáveis em quase qualquer aparelho. Óbvio que depende do jogo, mas no geral, quase qualquer jogo que você baixar do itch.io vai rodar no seu computador, seja ele qual for, vai rodar muitas vezes até no seu celular. Então, para você estar no que hoje eu considero a fronteira do mundo dos jogos, na fronteira de experiências interessantes e inovadoras, não é preciso de um hardware nem caro e nem potente para poder estar rodando. Em segundo lugar, a gente comentou também, quando eu falei do Witcher 3, são consoles como no caso do Nintendo Switch, que usa hardware antigo, e ainda assim a Nintendo conseguiu, tanto no seu lançamento e agora de novo com o Zelda Tears of the Kingdom, lá atrás com o Breath of the Wild, lançar jogos fantásticos. Não só o Breath of the Wild foi tipo o jogo do ano, aclamadíssimo pela crítica e um sucesso de vendas, como esse ano Tears of the Kingdom vem e completamente anula o Breath of the Wild. Eu acho que eu não estou exagerando em falar que se você jogou Breath of the Wild na época ou depois e hoje pegar o Tears of the Kingdom para jogar, não existe mais motivo para jogar o jogo anterior. E eu não sei dizer qual série de jogos conseguiu na sua sequência fazer isso. Mesmo os sucessos como o reboot recente do God of War, o God of War 1 continua jogável mesmo você tendo jogado o 2. Mas não há motivo para jogar o Breath of the Wild depois de ter jogado o Tears of the Kingdom, de tão melhor que ele é, sendo que a gente está falando do jogo do ano de 2017. Então a Nintendo tem mostrado frequentemente como os melhores jogos não precisam do hardware mais potente. Em terceiro lugar, vamos lembrar de novo de jogos competitivos, esportes, online, seja LoL, CS, Valorant. Não só esses jogos têm versões mobile, que rodam em quase todos os celulares, até porque o celular, diferente do PC, ele tem uma lógica de querer rodar no maior número possível de aparelhos. Esses jogos no PC funcionam também de maneira relativamente parecida. Tirando alguns um pouco mais demandantes, como Overwatch ou Valorant, esses jogos eles têm a proposta de rodar em quase qualquer aparelho. É bom tomar cuidado porque isso, na verdade, se dá muito pela lógica de monetização
e pelo fato deles se rentabilizarem que quase, praticamente como cassinos abertos online, e em que você participa, se vicia e fica lá comprando loot box e caramba. Não é dizer que esses jogos são chatos, eu inclusive jogo alguns deles, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de delimitar. Eles têm um modo de operar muito diferente, que tem seus próprios malefícios, mas eles não necessitam do hardware mais potente, mais caro de todos os tempos. Em quarto lugar, tem um negócio que é um pouco de futurologia, especialmente aqui para o Brasil, em que os serviços não são disponíveis. Mas o cloud gaming já faz uns bons anos que a indústria tem apostado, e é basicamente aquela ideia de botar como um serviço de streaming de vídeo como a Netflix, o Spotify, Tidal, ou seja o que for, colocar o jogo para rodar em servidores na nuvem, e o usuário simplesmente acessa um aplicativo, dá um input, existe o retorno, a tecnologia está amadurecendo bem aos pouquinhos, a questão da latência é ainda um peso muito forte, ter os servidores fisicamente próximos é uma dificuldade, mas é uma promessa, e uma promessa cada vez mais real, de que não mais será necessário ter no seu aparelho de interação o potencial tecnológico para rodar. Isso vai gerar uma nova dinâmica de relação, porque agora não mais o usuário final precisa ter. De certa forma, tá ali ainda o hardware potente rodando, mas você como usuário final, tecnicamente, não precisaria. E em último lugar, o que eu acho particularmente uma das coisas mais interessantes. Se a gente pensar que a indústria do videogame já tem quase 50 anos de história, por que a gente está procurando experiências interessantes só nos jogos que estão lançando agora? A gente tem 50 anos de histórias para explorar. É óbvio que não faz sentido hoje sair querendo comprar um Atari ou um Mega Drive. Até porque eles são caríssimos hoje, é difícil de achar fita, enfim. Mas o mundo da emulação traz pra gente a possibilidade de aproveitar essas experiências que, como a gente já explorou antes, hoje em dia a gente está só reiterando muitas das mesmas ideias. Então por que não ir atrás do original? Por que não ver o que a indústria já trouxe de experiências fantásticas que existem nesses quase 50 anos de história através da emulação? Até porque a emulação é interessante porque a gente chegou num nível de capacidade de processamento dos aparelhos que a gente tem na mão no dia a dia, que no seu celular, no seu computador ou até no próprio navegador dá para rodar muito jogo de emulação. São experiências fantásticas e muitas vezes os mais interessantes são jogos ali perdidos e que você nem consegue mais comprar em outros lugares. E acho que esses 5 pontos voltam àquela pergunta que eu fiz. E eu acho que elas trazem uma reflexão, que é para que gastar grandes quantias de dinheiro em aparelhos super potentes que não necessariamente vão me fornecer as experiências mais interessantes que existem no mundo dos videogames. Aqui caberiam muitas análises diferentes para responder a pergunta, né? Por que a gente compra essas coisas que a gente não precisa? Como eu disse, a gente podia olhar por uma análise de FOMO, né? O Fear of Missing Out. A gente poderia analisar sobre uma lente de entender comunidades de consumo e como adquirir o produto mais novo, mais recente vai me dar capital social ali dentro. Ou eu poderia partir para uma análise lacaniana de eu desejo um objeto não por ele, mas porque eu estou projetando um outro desejo sobre ele, e que aí quando eu adquiro ele, eu não adquiro aquilo que eu estava procurando, porque eu não estava procurando ele, eu estava procurando outra coisa, e aí eu projeto para o próximo produto, e aí eu fico nesse ciclo vicioso. Eu não quero fazer essas análises, e não é porque eu acho que elas sejam inválidas, é só porque eu queria elucidar aqui 2 pontos que eu acho interessantes de discutir, e que particularmente eu também me sinto um pouco mais confortável de falar. De novo, essas análises seriam muito interessantes de fazer, não é o que eu quero aqui, poderíamos fazer em outro momento. O primeiro comentário diz respeito àquela ideia da retroalimentação e da simbiose que eu falei no começo, que a princípio parece bem bonita, bem bacana e gerando valor para todas as partes da indústria, mas que a gente pode olhar um lado um pouco mais perverso dela, e um lado que sustenta um lançamento constante de novidades e de aparelhos caros e de jogos caros de desenvolver e caros de comprar e que não necessariamente trazem valor para o consumidor final. Se eu trocar um pouco aquelas palavras,
eu vou chegar à conclusão não de que eu tô comprando o jogo mais novo para aproveitar a novidade que ele traz, mas eu tô comprando o jogo mais novo para justificar o hardware caríssimo que eu já comprei. E eu estou comprando um hardware caríssimo para justificar um jogo também caríssimo que eu já comprei. Se a gente parar para refletir um pouco disso, e eu me vejo já fazendo isso, quantas vezes você não comprou um jogo e era um jogo difícil de rodar, e aí você colocou no seu computador e ele estava rodando ali em Full HD, no baixo, ou você teve até que abaixar para 720p. Eu estou tendo que fazer isso agora com Elden Ring, por exemplo, que eu estou só com meu notebook, estou sem meu desktop de jogo. E aí você ficou naquela ansiedade para comprar uma nova placa de vídeo, para aumentar a memória RAM do seu computador, ou para comprar um console mais novo, porque o jogo que você comprou lançou no PlayStation 4 e no 5, mas no 4 ele estava rodando mal. E ao mesmo tempo, quando você compra um hardware novo, você quer justificar a existência dele, né? Então, por exemplo, sei lá, eu comprei um monitor de 144p. Eu quero não só um jogo que fique bonito nele, mas eu quero uma placa de vídeo que consiga rodar um jogo a 144p. Senão, por que eu comprei um monitor de alta resolução se o meu computador não aguenta isso? Essa retroalimentação acaba virando um ciclo vicioso de consumo. E está gerando valor em que sentido para o consumidor? Se a gente olhar como essas novidades e inovações não alteram fundamentalmente a experiência de jogo, não tornam ela mais interessante e não necessariamente proporcionam os jogos mais legais e mais diferentes e mais novos e interessantes, tá valendo do quê? O segundo ponto diz respeito à ideia de que, ao meu ver, o mundo gamer não é ignorante sobre isso. A gente sabe muito bem que muitas dessas promessas são vazias. A gente sabe muito bem que a gente não precisa do mais novo console, da mais nova placa de vídeo para experimentar os jogos mais interessantes ou os jogos que a gente quer jogar. E ainda assim a gente continua fazendo isso. É uma forma de cinismo que eu acho muito interessante de olhar por uma lente mais crítica. Se a gente pegar um comentário, por exemplo, do Zizek, o filósofo, o psicanalista, ele vai falar que o cinismo ele se mascara como algo pós-ideológico, né? Porque, vamos supor, eu não estou preso a uma ideologia de consumismo porque eu sou cínico em relação ao consumismo. Eu sei que ele me faz mal, eu sei dos seus malefícios e eu sei que as marcas estão me enganando na minha comunicação. Mas ainda assim eu continuo consumindo. E aí para o Zizek ele vai falar que é exatamente essa a face mais profunda da ideologia. E que o cinismo ele é profundamente ideológico. Porque a ideologia para ele vai ser não aquela mentira que mascara a verdade, mas uma fantasia que estrutura a realidade como tal. E a fantasia do cinismo permite que a gente continue praticando as mesmas coisas como se a gente estivesse sendo enganado. A nossa atitude cínica não melhora a nossa situação. E aí, para combater esse cinismo, eu vou fazer um apelo aqui que talvez seja um pouco inesperado, mas desligue o seu console mais atual, religue o seu console antigo que está no armário, desligue a placa de vídeo do seu computador e comece a rodar tudo no gráfico integrado. Rode jogos no seu celular, no seu computador de trabalho que nem tem placa de vídeo. Aproveite para se coloque limitações tecnológicas que te forcem a ir atrás de jogos realmente inovadores, jogos que estão nessa fronteira do que é possível com o videogame, porque senão a gente não vai fazer isso. E você pode estar perguntando, pô, Lucas, você tá de brincadeira, né? E veja, é interessante, mas eu não tô. E eu falo isso pela minha experiência, como eu tive que, por exemplo, ficar sem acesso a um PC potente de jogo para poder descobrir o mundo de outras possibilidades. E eu acho que não existe fraqueza, não existe fraqueza mental, assim, tipo, em admitir que você precisa tomar atitudes drásticas para sair desse ciclo vicioso de consumismo, desse consumismo mesmo cínico, mas que te mantém fazendo a mesma coisa.
Se é isso que vai ser necessário para que você baixe um joguinho do itch.io e comece a engajar com uma comunidade indie, para que você descubra, putz, quais são os desenvolvedores brasileiros que estão fazendo jogos e que eu nem sei porque eu tô tão preocupado com o novo Final Fantasy que acabou de lançar e comprar uma placa de vídeo que aguente... Acho que o Final Fantasy não tá no computador, né? Mas enfim, você entendeu o exemplo. Comprar um PlayStation 5 para rodar o Final Fantasy. Quando tem experiências fantásticas ali do lado e que a gente nunca abre as portas, que a gente nunca dá a possibilidade, porque não precisa. Então faça-se precisar. Obrigue-se a precisar ir atrás dessas experiências. Eu acho que vale a pena. Pelo menos por um tempo. Depois você volta a jogar o seu jogo como eu também fiz com os meus. Eu acho que é isso, galera. Eu tentei fazer um argumento aqui. Esse é um formato novo pra mim. Se você gostou, se você tem algum comentário, se achou que eu falei alguma coisa nada a ver, comenta lá. Esse vídeo aqui é baseado numa coluna que eu escrevi pro Estadão. Eu vou deixar o link dela num comentário fixado ali se alguém quiser dar uma lida, é uma coluna aberta. E é isso, galera. Vai ter também os links das minhas redes sociais, se quiser trocar uma ideia. De novo, estou descobrindo esse espaço, quero fazer mais vídeos comentando de mais coisas. Vou trazer alguns vídeos interessantes, então eu acho que vão ser interessantes, eu espero. Então se inscreve aí, quem sabe vai estar rolando mais coisa num futuro breve.